Deus é um Deus que restaura sonhos. Quando nós cremos em Jesus, quando nós confessamos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós recebemos no nosso coração o Espírito Santo. Isso é um ensinamento que está nas Escrituras. Quando você reconhece que Jesus é o Filho de Deus e entrega a sua vida a Ele, o Espírito Santo vem habitar no seu coração. E isso que aconteceu com os apóstolos, com os discípulos de Jesus, acontece conosco. Nós somos cheios do Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz assim, olha, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o amor dele em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Só que tem pessoas que acham que a única coisa que o Espírito Santo faz em nós é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo faz isso sim. Mas ele não age somente dessa forma. Algo que Deus faz em nós através do Espírito Santo é nos devolver os nossos sonhos. Deus nos faz sonhar novamente. E eu acho interessante esse texto, né? Aquilo que Joel profetizou e que Pedro ratificou, que ele diz que os velhos terão sonhos, os velhos sonharão. Seria muito fácil você chegar para um jovem e dizer que ele pode sonhar. Ou dizer, você pode voltar a sonhar, jovem. Porque afinal de contas, irmãos, um jovem tem toda uma perspectiva de vida muito grande pela frente. Ele tem muitos anos ainda. Então, é fácil dizer assim, um jovem é sonhador. Claro, ele ainda não experimentou fracassos, decepções, perdas, traições. Mas dizer que os velhos terão sonhos, aí só através do Espírito Santo de Deus. O jovem tem vigor, tem saúde, mas o profeta Joel escreveu que os velhos terão sonhos, mostrando para nós que para Deus nada é impossível. O Espírito Santo nos convence do pecado e ele nos mostra que nós temos que buscar uma vida santa. Ele nos revela a justiça de Deus, mostrando que Deus é amor, mas que também é justo. O Espírito Santo nos traz o entendimento de que um dia haverá o juízo e que o mesmo Deus que um dia foi réu, o mesmo Jesus, aliás, que um dia foi réu, que foi condenado injustamente em nosso lugar, voltará como juiz. E todos nós estaremos sujeitos ao seu governo. O profeta Isaías diz que o governo está sobre os ombros de Jesus. Então o Espírito Santo faz essas coisas, mas além disso, o Espírito de Deus nos devolve a capacidade de sonhar novamente. E é isso que Deus vai ministrar ao seu coração hoje. Deus está dizendo através do Espírito Santo que você pode voltar a sonhar. Pastor, você não sabe como que está a minha vida, como que a minha família arrebentou, como que minha saúde complicou demais, como que as minhas possibilidades se esgotaram. Deixa eu falar algo para você. Quando se esgotam as nossas possibilidades, nós clamamos, nós recorremos a um Deus que opera na impossibilidade. Deus não é Deus de possibilidades, Deus é Deus de impossibilidades. Deus não age no natural, Deus age no sobrenatural. Quando não há recursos, Deus faz um milagre acontecer. Amém? Creia nessa palavra, receba essa palavra em seu coração, no nome de Jesus. Não importa, meu irmão, minha irmã, como que a sua vida esteja. Deus é capaz de operar grandes coisas em você e através de você. Amém? No nome de Jesus. Receba essa palavra, pela fé receba essa palavra. O sonho que você colocou aí
Para você pode parecer distante e impossível, mas para Deus, Ele pode conceder isso num piscar de olhos. Os discípulos estavam agora sem Jesus. E a ordem de Jesus tinha sido assim: olha, vocês irão pelo mundo inteiro pregando a minha palavra, sendo testemunhas de mim. E aí os discípulos olhavam um para o outro, falavam: meu Deus, como é que nós vamos arrumar? Se o próprio Jesus foi morto numa cruz, o que é que nós vamos fazer? Mas as palavras de Jesus tinham sido assim: olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Então a autoridade estava sobre ele. Aquilo que era impossível aos olhos dos discípulos, porque eles olhavam para os seus próprios recursos, para a sua impossibilidade, Jesus então enviou o Espírito Santo, mostrando para eles assim: olha, vocês têm um poder ilimitado que foi dado pelo Pai. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Jesus está hoje do meu lado. Não somente do meu lado, Ele está dentro de mim e dentro de você. Através do Espírito Santo que opera em nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos devolve a capacidade de sonhar. Porque a capacitação não vem de nós mesmos, ela vem de Deus. Agora eu quero falar sobre essa restauração dos sonhos. O que acontece, na maioria das vezes, é que nós sonhamos apenas para nós mesmos. Não é pecado você sonhar em ter uma casa, em ter um emprego melhor, em ter um casamento abençoado, em ter o seu filho na presença de Deus. Não é pecado essas coisas. Só que muitas vezes nós limitamos os nossos sonhos aos nossos próprios benefícios. Nós sonhamos apenas para nós mesmos. Os nossos sonhos são individuais. Por isso, muitos deles não estão alinhados com a vontade de Deus. Alguns sonhos que nós temos representam mais a nossa própria vontade, a satisfação dos nossos desejos e dos nossos caprichos, mais do que a vontade que Deus tem para a nossa vida. Eu vou explicar isso aqui. Quando eu falo de restauração de sonhos, eu estou falando daqueles sonhos que vão glorificar o nome do Senhor, aqueles sonhos que estão alinhados com a vontade de Deus. Por exemplo, quando José sonhou, depois eu convido você a ler o livro de Gênesis. A partir do capítulo 37, conta a história de José. Quando José teve um sonho, ele se viu governando seus irmãos. Então o sonho de José era reinar sobre os seus irmãos. Mas nós vemos ao longo do relato bíblico que os sonhos de Deus para José não era somente que ele governasse, mas que ele servisse como um instrumento de bênção para a sua nação. Ocupar a posição de governador no Egito era apenas uma ferramenta de Deus para que o sonho de abençoar Israel fosse concretizado. Vocês estão entendendo? Eu estou especulando aqui, né? Os teólogos podem me crucificar aqui, mas eu penso que num primeiro momento, quando José teve um sonho, o que ele viu foi ele reinando sobre os seus irmãos. E ele relatou isso, ele contou para o seu pai, para os seus irmãos: olha, eu tive um sonho e eram 11 feixes, e esses 11 feixes se curvavam diante de mim. Então José entendeu que eu vou governar sobre os meus irmãos, eu vou ser o maior entre os meus irmãos. Talvez José tenha compreendido de forma errada aquilo que Deus tinha para ele. E muitas vezes é isso que acontece conosco. A palavra de Deus diz que muitas vezes nós oramos e não somos atendidos porque nós fazemos da oração uma ferramenta
para alimentar os nossos próprios desejos. Só que eu tenho que pensar não de forma individual, mas eu tenho que pensar naquilo que glorifica o nome de Deus e o reino de Deus. E é isso que Deus está querendo nos dizer hoje. Antes de restaurar os sonhos, Deus vai te dar também uma visão correta do reino, de quem é Deus, de quem é você, de como a sua vida pode abençoar outras pessoas. Por exemplo, no começo aqui dessa transmissão, eu falei algo para você que você pode ser um canal de bênção para outras pessoas. Como? Compartilhando essa mensagem para outras pessoas. Então, aquilo que eu recebo de Deus, quando é um sonho de Deus, quando é algo que vem da parte de Deus, não é somente para mim, é para abençoar outras vidas. É para estender a nossa tenda. É para alargar a nossa tenda. Porque através da sua vida, outras vidas podem ser abençoadas. Então, se você tem sonhado somente para você, se você tem limitado o seu sonho somente para a sua própria satisfação, a primeira coisa que Deus quer fazer hoje é te revelar que os sonhos que Ele tem, eles vão abençoar a sua vida. Sim, José foi abençoado. Ele teve que passar por um processo, um caminho longo, mas milhares de vidas foram abençoadas através dele. Eu não estou dizendo que todos serão governadores, mas se você conseguir, através da sua vida, abençoar a sua casa, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, seus irmãos, querido, querida, isso já foi assim, algo grandioso que Deus operou. Nós temos sonhos que muitas vezes não glorificam o nome de Deus. São sonhos saudáveis, legítimos, mas que não glorificam o nome de Deus, servem simplesmente para nos alimentar. O sonho de Martin Luther King não era ganhar o prêmio Nobel. Ele não fez aquele discurso pensando em ganhar o prêmio Nobel. O sonho dele era viver num país mais justo. O sonho dele era que os seus filhos herdassem um mundo que não julgasse as pessoas pela cor da sua pele. E certamente esse sonho estava alinhado com os sonhos de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não julga as pessoas pela posição que elas ocupam, pela cor da sua pele, pelo grau de instrução que ela tem. Deus não julga dessa forma.